Olá, pessoal, vamos lá para mais uma aula, né? Aula de número 6, falar de comandos elétricos aplicados, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais da parte de interpretação, né, de diagramas elétricos. Não que a gente aqui vá ser experts na área de fazer uma elaboração de diagrama, mas como parte essencial de mecânicos de refrigeração, somente na área comercial, a gente sabe que os sistemas de refrigeração, eles são acionados eletricamente, né? Não os pequenos sistemas, né, que a gente sabe ali que é um sistema monofásico, mais simples, mas os grandes sistemas, né, vão utilizar os sistemas trifásicos, né, vai utilizar um sistema de partida, pode ser que tenha um sistema de bombeamento de amônio ou de água, né, um sistema chiller, aí vai precisar um um circuito tanto de potência quanto de comando, né, para comandar esses grandes circuitos. A gente vai falar um pouco deles aqui hoje. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, mostrar para vocês. Bom, então a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a representação de componentes e a construção de diagramas elétricos, certo? Então a gente tem que saber a simbologia, né? Essa simbologia para representar esses comandos, ela é padronizada, ou seja, então uma padronização internacional. Então, aqui regionalmente tem a norma brasileira, uma norma brasileira, por sua vez, ela se baseia nas normas internacionais, que é a DIN Alemanha e a IEC, que é a americana, né? Bom, e aqui no próximo quadro, pessoal, a gente vai ver essa simbologia. Então, é praticamente, vamos dizer assim, universal, né? Então, se você pega um projeto feito na China, feito nos Estados Unidos, em qualquer área do mundo, você consegue interpretar justamente por essa padronização aí, universal, né? Então, a gente tem aí para os comandos, né? Então, a gente tem um símbolo aqui da botoeira, quando é assim, ela é normalmente aberta, se for que é normalmente fechado. A gente tem esse tipo aqui, que é uma botoeira retorno por mola, né? Então tem uma botoeira com a mola embutida. Esse aqui tem uns contatos tripolares, né? Que estão normalmente abertos. Esse aqui é o símbolo do fusível. Esse aqui é um símbolo de uma bobina, né? Ou seja, de um acionamento eletromagnético. E aqui de um contato normalmente aberto, né? Que é o Na. Aqui tem um símbolo do relé térmico. Esse aqui é um contato normalmente fechado. Esse aqui eu tenho um disjuntor, né? Representa um disjuntor com elementos térmico e magnético, né? Que é o disjuntor motor, né? Que é o termomagnético. Aqui a gente tem um temporizador, né? Que tem esse símbolo aqui, que é o da bobina mais esse X, que representa um tempo. Um disjuntor apenas magnético, né? E um símbolo da lâmpada. Bom, no circuito, pessoal, o desenho ele pode ser representado tanto pelo diagrama unifilar quanto pelo multifilar, né? Unifilar, ele é mais simplificado, né? Ele é mais para diagrama unifilar, ele é menos detalhado, ele é mais para mostrar a sequência de ligação dos elementos, e não ao contrário do multifilar, que ele dá detalhes de ligação de cada componente. Esse é mais para mostrar a sequência de ligação, apenas para mostrar o que vem, né, de forma hierárquica, né? Por exemplo, o que vem do sistema de alimentação e vai passando, por exemplo, até chegar no motor, né? Igual tem aqui, né? Que, por exemplo, a gente tem fusíveis, né? Há um computador, elementos fusíveis, proteção, até chegar no motor, né? Então aí é chamado de unipolar, quer dizer que é ligado por um fio, né? São trifásicos, não precisa necessariamente mostrar aqui as três fases, né? Então ele é mais esquemático, ele é só para mostrar a sequência, né? Já o multifilar, ele representa as ligações, aí sim ele é mais detalhado, né? Então ele é mais dificultoso, né? Ou seja, esse tipo de diagrama eu não posso ficar, vamos dizer assim, sobrecarregando o desenho, que pode ficar extremamente complicado, extremamente complexo, né? Então, para eu analisar um desenho fica mais difícil, ainda mais se for num projeto, né? E além desses dois diagramas, a gente também tem um chamado funcional. Então, ele ainda é mais detalhado, ou seja, mostra de forma mais clara a função de cada componente, ou seja,
cada função ali, ou seja, um fusível, um contator, um disjuntor, um motor, enfim, qualquer um componente que faz parte de um circuito elétrico. Né? Então, o diagrama funcional, ele tem dois diagramas, né? O circuito principal e o de comando, que é o chamado circuito de potência, né? E o outro é o de comando. Então, são basicamente esses dois aqui. Então, por exemplo, esse daqui do lado direito representa o meu circuito de potência. Então, é o meu esquema, por exemplo, para eu ligar o motor, né? A gente sabe que o motor ali geralmente tem 6 terminais, 3 terminais ali, é como eu faço a ligação, né? Então, eu pego 3 linhas, né? 3 fases, um neutro e a proteção terra, e faço a ligação e a devida sequência, né? Da ligação da potência, ou seja, esse circuito aqui, pessoal, é aquele que fica, vamos dizer assim, mais longe do operador. O operador não tem tanto contato direto. Apenas quando vai fazer intervenções, né? Seja uma intervenção ali corretiva ou uma manutenção ali básica no meu circuito. Então, o operador ali, né, o operador que está ali diariamente, ele, né, o que não é da área, por exemplo, elétrica, de manutenção elétrica, ele não tem contato, é protegido ali, né? Ele tem todas as proteções que são asseguradas por norma também e por questões de legislação de segurança. Né? Então, aqui é basicamente a sequência, né? Então, é um disjuntor, um contator de potência, né, para ligar e desligar, relé térmico, as proteções térmicas e o meu motor, que vai fazer o trabalho para o processo que eu queira ali. E aqui é justamente o comando para poder fazer acionamento desse motor, sem necessariamente eu ter que ficar chaveando no meu circuito de potência, porque é um circuito aqui onde eu tenho fases, né? São 3 fases, geralmente são grandes tensões e grandes correntes. Então, o meu risco ali é maior e gasto de energia, né? Então, eu vou fazer um comando que é monofásico, ou seja, vou fazer uma tensão menor, vou gastar menos energia, vou gastar menor bitola de fio, né? E vou fazer uma coisa mais protegida, mais longe, né? Mais protegido do meu circuito de potência. Onde então aqui é o meu circuito de comando. Que também vai ter as proteções básicas, vai ter fusível, redutor térmico, botões de emergência, bobinas, contatores, enfim, tudo aquilo que vai realizar o comando, onde eu só utilizo uma fase e um neutro. Bom, uma coisa no livro, pessoal, depois que vocês olharem com atenção, vai falar sobre os tipos de partida. Não vou falar deles aqui, se vocês tiverem uma curiosidade, olhem, né? Basicamente, o que é as partidas que a gente tem? A gente tem aqui antes de falar do inversor de frequência, vamos dizer assim, que é a novidade, né? É o que tem gente mais moderno para acionar o motor. Antes disso, a gente tinha a partida direta, só que a partida direta ela tem um- uma, uma, uma corrente de partida muito alta, ou seja, tem um pico extremamente alto, né? Ou seja, toda vez que você aciona algo de forma direta, você tem um pico de corrente muito alto. Então, isso vai precisar de contatores mais robustos, bitolas maiores, né? E proteções mais consistentes, né? Só que, né, tem um porém. A partida direta é limitada até um certo tipo de potência de motor, por exemplo, até 7,5 CVs. Não se pode, até 7,5 CV você consegue fazer de forma segura uma partida direta em um motor. Acima disso, já não é recomendável, até por questões mesmo de proteção e também o custo fica já muito alto, já que você vai precisar de fiações mais espessas e mais caras, né? Ah, bom, então com isso foi se evoluindo a partida. Então a gente passou para a partida estrela-triângulo, né? A partida estrela-triângulo eu vou chavear então as duas ligações que tem no motor, que é estrela-triângulo. Então a gente parte de uma tensão maior, a tensão maior ela vai implicar em uma corrente menor, né? Ou seja, vai diminuir a minha corrente de partida para no que chegar na tensão nominal, a minha corrente se estabiliza na corrente nominal, né? Então, esse artifício de mudar as ligações dos terminais do motor é uma forma de suavizar a partida para diminuir, então, essa corrente de partida, né? E uma outra também evolução que a gente tem são as chamadas partidas autocompensadoras, que vão utilizar autotransformadores, que aí vai ficar também, aí ela vai chavear os níveis de tensão, né?
já que na esteira triângulo eu chavei apenas em duas tensões distintas, que são as presentes nos terminais, o de autotransformador eu consigo fazer um chaveamento, uma variação da tensão, desde a menor até a maior, onde vai chegar na minha tensão nominal e na corrente nominal. E por fim a gente tem aí a soft starters, né? Que é uma partida suavizada que utiliza os meios eletrônicos, né? Que ela vai fazer então, ela vai, ela vai fazer uma correção ali na minha sinal. Então, tem um sinal senoidal, né? Então ele vai modular, né? Esse sinal, né? E vai atuar apenas na partida, né? Tanto na partida como na parada suavizando. Então, ela atua apenas nas partidas e nas paradas. E o inversor de frequência é uma evolução. Então, além dele modular a parte de partida e parada, eu também modulo a velocidade de atuação do motor. E eu faço isso modulando a frequência. Uma vez que o meu motor, os núcleos são estáticos, né? Eu não consigo alterar o número de núcleos ali, né? Não consigo alterar a tensão ela é fixa, bem como a corrente. Então, o que que eu faço? Eu vou alterar a frequência, que chama inversor de frequência. Eu vou modular a frequência. Modulando a frequência, eu modulo as velocidades do meu motor para as diferentes faixas ali que eu queira ajustar, né? Então, essa aí hoje vamos dizer assim, a melhor forma de se modular a velocidade em motores, tanto para suavizar a partida, parada e também a questão ah, de gerenciamento de energia e também de proteção, né? Bom, então para alterar, né, pessoal, eu utilizo então os inversores de frequência. Então ele é baseado na controle de velocidade do motor pelo campo de alimentação. Como eu falei, a tensão eu não consigo mudar, corrente também não consigo alterar a corrente, porém o que eu modulo é a frequência. Na frequência que altera a velocidade do meu motor, né? Bom, então, utilizar o inversor de frequência, pessoal, vai implicar, então, né, em comparação com os outros recursos de controle de velocidade de partida de motores, grandes vantagens, né, grandes benefícios, né? Então, eu posso utilizar diversos tipos de controle, né? Além disso, eu posso fazer controle remoto, né? Então, eu posso substituir, né, aqueles contatores, aquela lógica complexa, utilizando um aparelho só. Dependendo do modelo, tem modelos como, por exemplo, o inversor de frequência da Mitsubishi, ele já vem com CLP embutido, né? Então já vem com CLP junto com o inversor de frequência, ou seja, ainda posso fazer comandos dentro do próprio inversor. Então, de tanto de recurso tecnológico que tem no inversor de frequência, né? Posso fazer controle de vários motores, né? Então, por exemplo, o inversor ele pode fazer um controle de vários motores de forma simultânea, ele pode fazer modulações distintas, né? Então, não apenas de um para um, pode ser de um para N, né? N motores, né? Bom, é, e também, pessoal, com relação aos componentes, então, por exemplo, você vai montar um circuito para partir ali, uma partida, seja para comandar qualquer coisa, você precisa fazer uma seleção correta dos componentes, né? Eu vou pedir também, pessoal, vocês dêem uma olhada no livro, o livro na página 69, perdão, da página 75 a 117, de comandos elétricos aplicados, que vai dar mais detalhes sobre isso, certo? Aqui eu vou dar mais uma parte resumida do negócio, né? Então, por exemplo, eu quero montar uma partida de um, com- de um compressor ou de um ventilador. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. A gente tem que partir, né? Vamos dizer, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a corrente, né? Uma vez estamos lidando com um componente elétrico. Então, a gente contempla, né, seguintes fatores para a seleção dos componentes, sejam eles eletroeletrônicos ou eletromecânicos. Então, primeiro é a compatibilidade. Então, com os valores de dimensionamento, né? Então, com o dimensionamento correto em mãos, eu vou optar pelos componentes que tenham compatibilidade com os mesmos. Então, eu vou
fazer isso, que é analisando os diferentes fabricantes através de seus catálogos, né? O fornecedor, né? Então, sempre optar por aqueles que têm uma grande quantidade de fornecedores, né? Em caso de falha, isso vai fazer diferença. Ou seja, no nosso caso, no Brasil aqui, pessoal, na área elétrica, não é fazendo propaganda e nem levando, né, uma coisa de patrocínio, é a WEG, né? É um fornecedor brasileiro, tem um amplo uso do Brasil também no mundo, e aqui no Brasil mais utilizado, né? Você vai ter outros como Siemens, Schneider, ABB, Mitsubishi, porém, boa parte desses componentes eles são importados, ou seja, por questão de importação, de imposto, vão ser produtos mais caros e com questão de fornecimento mais escasso, né? Então, é por isso que a gente tem que levar em consideração, levando em consideração a nossa realidade brasileira, né? E a questão do custo-benefício, que foi o que eu falei anteriormente, né? Questão principalmente do preço condizente. Óbvio, isso vai depender de cliente para cliente. Tem empresas, por exemplo, que vão optar por uma determinada marca, mesmo ela sendo importada, por exemplo, tem empresas que vão optar, por exemplo, por utilizar somente componentes da Siemens. Então, né, então eu quero todos os componentes da Siemens, desde um simples borne até um grande inversor de frequência. Então, não tem problema. Então, o cliente quer desse jeito, tem que fazer conforme o seu cliente quer. Eles preferem ter essa uniformidade de fabricantes do que ficar cada uma coisa de uma marca diferente. Aí a questão de compatibilidade fica uma coisa mais difícil, mais custosa. Então, eles preferem uniformizar essa questão de marca, não colocar uma marca só, é uma coisa monomarca, né? Então, aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de dimensionamento e seleção de componentes. Então, primeiro aqui, vamos fazer esse exemplo. A gente tem aí o elemento de um sistema de ventilação, que ele é ampliado, né? Vamos colocar aí para todo sistema de climatização, só adequar os cálculos, né? Então, vamos fazer um dimensionamento de ventilação com o motor. Ele vai ter essas seguintes especificações. Então, o motor de potência de 0,25 cavalos, fator de serviço igual a 1, uma corrente com o rotor bloqueado, né? Então é uma razão de corrente de partida dividida pela corrente nominal de 4, né? Ou seja, 4 vezes, e uma corrente nominal IN de 1,26 ampere. Bom, então com os valores que a gente tem lá anterior, pessoal, a gente calcula a corrente de partida. A corrente de partida eu vou pegar por essa razão, que é entre a corrente de partida e a corrente nominal, que é um fator 4, né? Então, aqui, ó, meu corrente de partida é IP sobre N é igual a 4. Então, eu vou fazer a multiplicação cruzada. Então, minha corrente de partida vezes 1 é igual a corrente nominal vezes 4. A minha corrente nominal é de 1,26. Então, eu sei que a minha corrente de partida é de 5,04 ampere. Então, como o motor é de baixa potência, como vocês viram ali que é de 0,25 CV, pode ser considerado bem de baixa potência mesmo, né? Então, ou seja, está naquela faixa entre o 0 e os 7,5 CVs, né? Ou seja, eu consigo utilizar uma partida direta, né? Para acionar, por exemplo, esse ventilador. Não preciso de apelar para nenhum sistema suavizado, porque a potência é baixa e a corrente é relativamente baixa. Então, eu consigo utilizar um sistema de partida direta sem problema e sem prejuízo para o meu sistema. Então, beleza, eu tenho a minha corrente de partida, tenho a corrente nominal, o que que eu vou fazer? Vou determinar o contator. Pela regra aqui do contator, eu vou determinar a corrente do contator multiplicando pelo fator de 1,15 vezes a corrente nominal. Então, um fator de 1,15, que é 15%, em cima da minha corrente nominal, que é de 1,26 ampere. Então, meu contator, minha corrente por contator vai ser de 1,45 ampere. Então, se vocês estão observando aqui, pessoal, todo e qualquer ali componente do meu sistema, eu sempre coloco ele um pouco acima da minha corrente nominal. Por questão de proteção. Contator, por exemplo, é um componente eletromecânico que ele vai ficar chaveando entre ligar e desligar, ligar e desligar, ligar e desligar. Ou seja, vai ser bobina ali eletromagnética que vai ficar ligando e desligando, ligando e desligando. Então, ou seja, vai ficar fazendo manobra. Então, ele vai ter que ser capaz de suportar a corrente ali por um bom período de tempo. Então, coloque-se uma porcentagem a mais
para poder, então, dar um fator de segurança para o componente, né? E ele não ter uma vida útil muito curta, né? Bom, então aqui vamos pegar lá o primeiro, né? Então, o primeiro contator, a gente tem lá que é do 220 volts, né? Vamos supor ali que é 220 volts. Bom, e o modelo eu tenho aqui, ó, o AC3, que é para serviço normal, manobras de motores com rotor de Gauss com desligamento em regime. A gente tem o regime de serviço que é o AC4, manobras pesadas, acionar motores com carga plena, comando intermitente, reversão a plena marcha e paradas por contracorrente. E regime de trabalho AC1, manobras de carga resistivas, puras ou pouco indutivas. No nosso caso aqui, a gente está lidando com um ventilador, que é um serviço normal de manobra de motores, né? Então, é uma coisa simples, não é muito pesado. Então, vou pegar esse AC3. Bom, a minha corrente lá, ela é de 5,04 de partida e de 1,26, né? Ou seja, tá aqui, ó, potência C 60 Hz. Então, aqui eu tenho, ó, 1,52. Então, eu vou pegar esse contator aqui, ó, CWC07, né? Então, o contator é CWC07. Ele vai oferecer uma corrente nominal que vai suportar o valor da corrente nominal do contator, que é de 1,45, que é aqui, ó, entre 1,5 e 2. Então, esse contator já é suficiente. Posso pegar um outro aqui? Pode, mas ele vai ser mais caro. Então, eu pego aquele que me atende plenamente a minha corrente aqui do computador, que é de 1,45 ampere. Posso pegar mais? Pode, vai depender ali do seu custo, né? Então, ali vai... Isso aí você tem que olhar dentro do seu orçamento, né? Então, pronto. Então, aqui, ó, a gente calcula o valor da corrente do relé térmico. Então, outra coisa a gente levar em consideração agora, além do meu contator, abaixo do contator fica ali o relé térmico, né, que é para questões ali de sobretemperatura. Também, da mesma forma, eu vou considerar 1,15 vezes a corrente nominal. Então, também vai ser de 1,45 amperes. Então, o relé ele tem que ser compatível com o contator escolhido, ou seja, eu peguei o contator o CWC07, então ele tem que ser compatível com o CWC07. Ou seja, vai estar aqui ó, o relé de sobrecarga esse daqui, ó, que é o CWC07. Agora eu tenho que pegar o que contempla o valor da corrente nominal do motor, ou seja, que é entre 1,26 e 1,45. Então, aqui 1,26 e 1,45. Então, esse daqui, ó, 1,26, 1,45. Então, 1,26, 1,8. Então, esse vai ser o meu relé, ó, o RW17, um D3, D018. Isso aqui é da WEG, pessoal. Isso aqui é um modelo WEG. Bom, eu peguei a corrente de partida, calculei o do contator e do relé térmico. Agora eu vou ver o do disjuntor. Bom, do disjuntor, pessoal, eu também vou olhar a corrente nominal, né? Então, aqui, ó, da corrente nominal, ó, são 220 a 240, tem a potência lá, de 0,33, 0,25 CVs. Então, a corrente aqui, 1,6. Então, eu vou pegar esse daqui, ó. O MPW 163D016. Você vai cruzando os dados aqui e vai achando, então, sua corrente nominal. Perdão, o modelo do seu disjuntor aqui, no caso. Ok, pessoal, uma outra forma aqui também, ó, que quero mostrar para vocês, é pelo site da WEG, ó. Então, WEG aqui, ó. WEG, ó. Vou aqui, produtos. Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Partida e proteção de motores, ó. Aqui, ó. Contatores, ó. Tô pegando um contator aqui, né? Então, aqui, ó, você tem um de potência, tem um auxiliar e tem um de manobra de capacitores, ó. Vamos pegar o auxiliar aqui, ó, só para... Mas vamos pegar o de potência. A partida direta, que foi bem parecido ali o que a gente fez no exemplo anterior. Bom,
Então, aqui eu tenho os modelos, ó. É o CWM, o CWB. Vou pegar esse CWM aqui. Vou pegar o CWC, que é aquele que a gente viu no exemplo aqui anterior. Então, vamos pegar o CWC0. Aqui, ó, seleção de produtos. Ó. Ó, se você quiser, ó, você pode colocar aqui, ó, tá vendo? Ó, qual que é a sua corrente nominal? Você calcula a corrente e coloca aqui, ó. Qual que é a corrente, qual que é a tensão de comando, ó, se ela é tensão contínua, se ela é tensão alternada, né, qual a tensão, com os contatos, ó, se eu quero com dois normalmente abertos, dois normalmente abertos mais dois fechados, três normalmente abertos, tem contato auxiliar e qual que é o tipo de terminal. Então, com isso, você vai filtrando aqui os tipos, né? Aí você olha aqui, vai fazer um orçamento, né? Pode fazer aqui no próprio site ou no fornecedor, né? Então, aqui é um exemplo, pessoal, que vocês podem estar olhando também os outros aqui, ó. Então, por exemplo, tem parte de proteção de motor, se quiser também tem inversor de frequência, enfim, tem, vendo, ó, soft starters. Então, a gente tem os vários componentes aqui, no caso aqui da VEG, né? Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Qualquer dúvida, então, estou à disposição. Ok? Desejar a todos uma boa tarde e até a próxima.